pro Mauro Naves aqui, pra ele dar logo boa noite, que já tá podendo. Tem muita coisa, hein, presidente? Bem rapidinho, então. Clássico no Rio, saiu barato. Muito barato pro Flamengo. Só de gol anulado e pênalti segurado ali pelo Rossi, já saiu barato. Pascoal, quero te ouvir também, então destaque. Ótimo Botafogo, né? Jogou demais. Como é bom ver um time jogar desenvolto, jogar com essa desenvoltura em campo. O Botafogo tem tantos quantos jogadores machucados que o Flamengo. Jogadores expressivos, mas consegue jogar, sai naturalmente. Os jogadores conseguem jogar e conseguem se expressar dentro de campo, cada um dentro da sua característica. Palmeiras e São Paulo, o jogo foi como Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo jogaram como Palmeiras e São Paulo. O Silas vai lembrar muito bem que Palmeiras e São Paulo sempre foi assim, desse modelo aí pegado. Agora, sabe o que foi o melhor de tudo para mim? O Palmeiras voltou a competir. O Palmeiras não só jogou, o Palmeiras competiu. E isso faz muita diferença. Vamos falar também da lesão do Ferreirinha, Arrascaeta sentiu no primeiro tempo. Mas o Silas falou assim, é justo que você vá de preto e branco hoje em homenagem ao Botafogo. O Silas pediu e eu atendi, porque o Silas é um homem justo, né, Paulo Silas? Entendi. Beijo, Dani, Mauro, Pascoal, pro fã do esporte. Não tem como, né, não dar destaque para o clássico no Rio de Janeiro. Até porque o clássico aqui em São Paulo terminou de forma bem ruim, feia até. Né? Mas o clássico no Rio de Janeiro mostra um Botafogo com muita... Parabéns para a administração do clube, porque reformou, talvez seja o melhor elenco hoje do futebol brasileiro, eu acredito. E que está encaminhando aí, acho que um futuro diferente do ano passado, bem diferente. Eu já vou entrar nesse assunto pra gente não perder tempo aqui, porque o Pascoal já fez assim com a sobrancelha, ó, franziu a testa. Melhor elenco. Essa história de que o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, da América Latina, é se tiver todo mundo. Tem jogador que já não volta mais esse ano, um Flamengo pouco agressivo na janela de transferência e que agora fica prejudicado. Eles não fazem mais parte do elenco? Eles fazem parte do elenco, mas eles não jogam, mais né? parte do elenco? Eles jogam? Não estão nominados mais? Ué, o Botafogo, o Jefinho tá jogando no Botafogo? Não. O centroavante tá voltando agora. Júnior Santos. O Eduardo também tá fora. O Eduardo tá fora, o Júnior Santos tá fora. Esses caras não contam? Contam. Esses caras são titulares? O Tiquinho Soares... A diferença é que houve reposição no Botafogo e no Flamengo não. Claro. Hoje eu não sei se o Eduardo volta a ser titular no meio campo do Botafogo tá jogando, hoje. Hein? Não, e o argentino também perdeu um pênalti e tal. Almada. Então, assim, bom jogador. É muito diferente. Pena que é só até o fim do ano. E outra coisa que eu relaciono, fiz questão de relacionar aqui, porque desde ontem chamou a atenção, é o banco de reservas. As opções que tinha o Tite e as opções que tinha o Botafogo para mudar. Faça o favor, presidente, leia para nós. Botafogo com muito mais opções. Olha só, Tietê, Tiquinho, Matheus Martins, que entrou e fez 2 gols, Alan, Carlos Alberto, que esse dia entrou e fez gol no Palmeiras. Ontem também. O Romero, Danilo Barbosa. E do outro lado, vários meninos, Vitor Hugo, Everton, o Varela, que acabou entrando, Léo Pereira, Lohan, Matheus Gonçalves, assim. Mais ou menos. Muita meninada. Que se entra num time que 10 feras estão lá, voando, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, aí o menino entra, Lohan, como já entrou, e voa, Matheus Gonçalves. Agora, botar 2, 3 de uma vez num time que não tem o Gerson, que já tinha saído, o segundo tempo, né? O que decidiu o jogo foi o segundo tempo. Primeiro tempo 1-1 ali e tal. Apesar do Botafogo melhor. Mas mesmo assim... miou o jogo. Miou. 4 minutos? Miou. Não, mas mesmo porque foi assim... um baita impacto no time do Flamengo. Não sei se vocês repararam isso. Sim. Teve um impacto muito grande no time. Na torcida também. Quando ele levanta o dedinho assim, ele tá lá no canto lá, que ele levanta o dedinho e fala pra trocar, aí um abraço pro Gaeteiro. Porque o jogo começou 1-0, né? Não sei se vocês repararam, o jogo já começou 1-0. Um gol igual que foi feito contra o Palmeiras, né? Esse gol é muito parecido. É diferente quem cruza. Rolou a bola, rolou o melão 1-0. 1-0 pro Botafogo. E o quarto gol também. Você vê que é trabalhada a jogada. Apesar do Botafogo ainda ter sido, a gente tá vendo aí, melhor um pouco no primeiro tempo, mas terminou 1-1, ó. Essa bola maravilhosa do Léo Ortiz e tal. Não sei como é que foi o goleiro, se ele achou. Ele levanta a mão ali, não sei se é pedindo um impedimento ou já se desculpando. Ele ficou meio indeciso na saída. Mérito total do Bruno, que podia também, se ele sai demais, driblar e fazer. O Bruno Henrique é muito bom nessa bola. Ele mas foi até cobrado aí, do chororô, né? Sim, até aí estava tudo igual. Mas o segundo tempo, quando aí você pega um Flamengo sem 4 titulares mesmo assim, fortes, que o Gerson tinha que ter saído. Não foi uma opção do Tite tirar o Gerson. Devia estar escrito, ó, vai jogar lá no morro da Bolívia, vai jogar só 45 minutos. O Gerson estava bem, não tirou.
só porque ele queria. Ele fala sobre isso, ele não pode perder o Gerson. Se estourar o Gerson, lascou. Então, aí ele não tinha no segundo tempo Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Esquece o Cebolinha, porque tinha o Bruno voando ali. Mas esses 4, você imagina, de 11 do time bom do Flamengo, 4 feras fora. E o Botafogo, muito melhor fisicamente, que é outro aspecto que pesa. O Tite chega a falar que o time foi esfacelando fisicamente. Ele usa uma frase lá no segundo tempo, o time dele. Agora eu pergunto, preparador físico é maravilhoso? Puxa, acho que é desmanchando o que ele usa. Ele fala, o time foi desmanchando fisicamente, ele usa um termo lá na entrevista. Ué, mas por quê? Se o Botafogo jogou mais na temporada do que o Flamengo. Bom ponto. Se tem essa história de calendário, o Botafogo jogou pré-Libertadores, tem mais jogos do que o Flamengo. 5 jogos a mais que o Flamengo tem o Botafogo na temporada. Então, assim, mas tinha um dia de descanso, porque um jogou na quarta, o outro jogou na terça, o outro o quê? Olha o pênalti. Aí, ó. O Rossi foi bem nesse pênalti, foi bem em algumas defesas, mas tem uns gols ali do Rossi que eu acho que dá pra mas pegar. se não fosse o Rossi aí, tinha sido mais, hein? Tem muito ponto a ponto pra gente ir, né? Mas você tocou num ponto que eu gostei muito, Mauro, porque eu acho que a questão física desse Flamengo, ela está pesando. É porque o Botafogo jogou um dia antes, o Flamengo um dia depois? Não, Silas, não é. Não pode ser só isso, não pode ser tão simplista dessa maneira, porque assim, o Botafogo jogou na altitude, o Botafogo fez 5 jogos a mais na temporada, então você colocar a culpa só no calendário é muito pouco para justificar a falta de desempenho desse Flamengo. E eu, Dani, se você pegar a faixa de idade do Flamengo, 25 para 26 anos, tem o Davi Luiz que jogou 37, tem o Arrascaeta que tem 30, tem o Pulgar que não estava, que tem 31, eu acredito, Bruno Henrique que tem 33, que jogou, e depois era uma faixa de idade ali que era tranquila quando a gente fala de cansaço, porque uma coisa são as lesões por fratura, outra coisa, bem diferente, são as lesões... Quem é? O Pulgar tem 30. Aí, 30 anos o Pulgar, mas não estava, né? Quer dizer, então, você fala, por que está acontecendo? Né? E não é, você vê, o Marinho faz o gol contra o Rosário Central com 1 minuto e meio e sai também. Lesão muscular na coxa. Então, esse tipo de coisa que você tem que analisar. Aí tem que entrar o departamento médico, o departamento de fisiologia para entender o que está acontecendo, porque é uma coisa que não pode. Antigamente era mandar embora todo mundo, hein? Quando acontecia uma coisa desse tipo e com uma goleada dessa aí. Até para o pessoal se justificar, né? Então mandava embora lá uns 3, 4 e, tirava uma culpa de cima, né? E não estavam cansados os que entraram no segundo tempo. Nem todo mundo aí jogou contra o Bolívia, né, gente? O Lohan entrou no final, quase. Mas o Everton, o Léo Pereira... Quem mais estava lá jogando? Vamos ver, o Carlinhos, não pode estar cansado, né, Carlinhos? Bruno Henrique, não está cansado, não estava jogando contra o Bolívia, não foi ele. Voltando de lesão. Não foi ele. Depois, para fazer ali o Alan. Né? Entrou bem o Léo Ortiz. Entrou bem, só que já não tinha mais. Mas aí o Tite pisou na bola no segundo tempo, quando tira ele de excelente volante que ele estava. Aí você não tem o Gerson e o Tite põe ele para terceiro zagueiro. Perdeu o meio campo. Perdeu o meio campo. O Léo estava muito bem de volante, muito bem. Tipo assim, eu acho que é capaz de eu virar titular essa posição. Ele pegou uma bola na hora que ele entra e vai quase dentro do gol lá. Foi chutar e alguém travou ele ali na hora do chute. Passou o lance ali. O que a gente tem que falar é o seguinte, quando tem uma supremacia tão grande de um time diante do outro, às vezes a gente se prende só naquele time que perdeu o jogo. Eu vou falar aqui com o máximo respeito, né? Com o máximo dos máximos respeitos. Sim. Ficou de graça. Porque se tivesse perdido de 8, seria uma catástrofe, mas o goleiro defendeu, os jogadores perderam gols, teve lance cara a cara que jogaram pra cima. Chiquinho, perdeu o pênalti. O próprio Matheus Martins, perdeu, né? O próprio Matheus Martins perdeu uma que alguém dá um tapa de calcanhar pra ele ali, ele vai tirar e joga na mão do... Outra bola do Luiz Henrique, que ele tira com a perna esquerda, a bola vai dar uma triscada na trave e sai. Eu não tô falando... ele já tá cansado. O Luiz Henrique saiu do jogo muito cansado. Ele joga pra perna direita, né? Isso, corta de novo para a esquerda e dá um tapa, a bola sai juntinho da trave. Se você contar, sim, foram muitas chances. O Braz, o dirigente do Flamengo, disse que não pode perder por 4-0 para o Botafogo. Aliás, o Flamengo não pode perder de 4-1 para ninguém. O melhor elenco da América do Sul. Não pode. Não dá para perder para ninguém de 4-1. É vergonha. A vergonha de perder por 2-1, 3-1 é uma. A vergonha de 4-1 é muito maior. É uma baita vergonha. E o presidente do Flamengo disse que a diferença da SAF
para um clube administrado, porque tem recursos para contratar. Mas o Flamengo tem, né? Deixa eu falar. O Flamengo tem recursos, o Flamengo tem 500 milhões a mais que todos os outros. Tá trazendo o Michael agora de volta, gente. Mas tá demorando. Eu entendo que eles não esperavam perder. A pancada foi dura, Mauro. 4 caras de uma vez, 5. A borrachada é séria. Mas aconteceu. Tá contando aí que o goleiro do Flamengo pegou. 4 não, 5 agora, né? O Vinha e o Cebolinha que não voltam mais esse ano, o Pedro e o Gabriel, e agora tem o Arrascaeta também, que a previsão não é positiva, pelo menos uns 2 meses, é o que se imagina. Eu não fico surpreso com a lesão do Arrascaeta, porque existe uma sequência muito semelhante de contusões do Arrascaeta ao longo das temporadas. Então a gente sabe como Mas é que era outro isso... tipo, né? Ele sempre teve problema no pubis, não é isso? Sempre Agora no muscular pubis, e tudo, né? Tal. Desculpa, deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu falei o prazo, eu me confundi, porque antes do programa eu estava olhando sobre o Ferreirinha, o prazo de 2 meses é do Ferreirinha e não do Arrascaeta. O Arrascaeta pode ser que volte num tempo menor, mas ainda assim vai perder o tal do mês decisivo que a gente fala. Mas não vai estar na Libertadores, não vai estar na Copa do Brasil. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque claro, eu quero enaltecer também o Botafogo, eu vou ouvir o Arthur Jorge, eu acho que assim, é o líder do Campeonato Brasileiro e não é à toa, está vencendo os rivais diretos, está fazendo pontos ganhos, bons por jogos, pontos perdidos é o Fortaleza, mas tem uma questão que é o seguinte, o Tite reclama muito desse desmanche do seu elenco. Quanto que é para dividir com o Tite, quanto que dá para colocar nas alterações que ele faz, quanto que tem a ver com a não contratação de novos jogadores. Fala, Tite, para a gente entender. E quando a gente pega situações específicas, é muito pontual. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Ele foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo, ela permaneceu, porque ele tem a qualidade, a verticalidade, um time também de uma estrutura física, e com um dia a mais de recuperação. Bom, e aí a gente está vendo, para conjugar as duas coisas e compreender o quanto que é responsabilidade de um departamento de futebol que contratou muito bem no início do ano, mas que não olhou agora enquanto os rivais reforçam, ou quanto que também é do Tite, Silas, porque as substituições, elas acabam colocando o Flamengo ainda mais para trás. O Flamengo, no primeiro tempo, consegue ali em determinado momento jogar. No segundo tempo, não sei se pelo cansaço, não sei se pelas substituições, o Flamengo fica acuado. Tem o Botafogo do outro lado. A gente vai enaltecer o Botafogo e eu acho que é importante que se faça isso. Mas as substituições também não... fala, é raro, mas acontece muito. O que é raro, mas acontece muito nesse caso? O Palmeiras só botou o time pra trás. Ele só botou o zagueiro, por isso que eu tô querendo entender, entendeu? Assim, o que é da não contratação, o que é da opção. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras, poderia ter perdido por 2, ter parado nos pênaltis. Pra mim, quando o Arrascaeta machuca, já é pra entrar o Lohan, não é pra entrar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um jogador que não é um jogador de velocidade, é um jogador, joga um pouco mais pra trás. O Lohan tem toda a possibilidade de construir jogadas. E ele opta pelo Vitor Hugo. Eu acho o seguinte, o Botafogo jogou muito, então o mérito dessa vitória totalmente pro Botafogo. E o Flamengo consegue empatar o jogo bem. Bruno Henrique tá voltando, mas você vê a qualidade no sintético, dar um tapa daquele embaixo da bola não é fácil. Não é fácil, não é para qualquer um. E aquilo que a gente acabou de falar, quando ele traz o Léo Ortiz para trás, ele perde, porque o Flamengo ele já tem dificuldade na marcação no meio campo. Com o De La Cruz, com a Arrascaeta, com o Pulgar, quando o Pulgar está jogando, porque tem essa dificuldade. O João Gomes, a gente tem saudade dele até hoje, porque ele marcava, ele jogava, ele pegava, ele fazia, tanto que tá na Inglaterra. Agora, quando ele coloca o Léo Ortiz, ele consegue equilibrar um pouco, não só a saída de bola, que o Léo Ortiz tem uma boa saída de bola, mas também a marcação. Quando o Léo Ortiz vai para trás, aí ele vai meio que tentar igualar ou tentar colocar mais gente na frente, e aí é quando o Flamengo... né? E as alterações do Botafogo, eu acho que, por isso que a gente falou, nome por nome, o Flamengo ainda é o melhor elenco. Agora, o Luiz Henrique está jogando. A gente falou pouco aqui do Igor Jesus. Nossa. O Igor Jesus do Botafogo. Do Botafogo. Porque o Igor Jesus, ele melhorou o jogo do Tiquinho também. Porque agora o Tiquinho, quando entra, às vezes fica o Igor e ele entra, às vezes ele entra no lugar do Igor e entra bem. Melhora o jogo do Matheus Martins e melhora o jogo de quem joga do lado dele. O treinador do Botafogo hoje, ele tem muita opção. Claro. O Eduardo tá fora, ele tem o Almada e o Savarino. Aí lá na esquerda ele tem o Carlos Alberto, ele tem o Matheus Martins, que vem do Fluminense, que também voltou muito bem. Então,
Sim, as duas torres lá de trás, tanto o Bastos como o Barbosa, não tem brincadeira ali. Não são aqueles dois zagueiros que você fala, o menino do Corinthians lá, o Paraguai, como é que ele chamava? O Gamarra? O Gamarra, que pegava a bola, que saía jogando, um Valber, nada. Mas os dois ali, a bola não passa. O Marçal tá voltando, não lateral esquerdo, bola aérea. mas o Marçal vai voltar pro banco. O Eduardo vai voltar titular? Porque o Cuiabano tá arrebentando. Então o Botafogo hoje... Tiquinho não é mais titular absoluto. O Tietê, então, quando entra... O banco de um e o banco do outro, gente. Por isso que eu falei, parabéns para a do administração Igor Jesus, do Botafogo. E do Tiquinho. Lá nós estamos falando do Carlinhos do outro lado. Pois a é. diferença pro Pedro Mas aí a gente enorme. não pode tirar a razão do Tite, né, Mauro? Quando o Tite fala que tem um desmanche. Mas aí porque ele errou, de repente, botar Então você põe na conta da diretoria. Não botar o menino para trás, o Léo Ortiz, tudo bem. Mas ele também tá sem gente que Pedro, Arrascaeta, De La Cruz. Isso e aí... o gesto que ele teve que tirar para poupar esse segundo tempo. Então. Por isso o segundo tempo faz muita falta. Agora, por que começa com o Carlinhos? Porque o Gabigol seria o cara? Não sei. Porque o Carlinhos é a terceira opção, mas... Talvez um Bruno Henrique centralizado e um Gabigol caindo pro lado fosse a opção dele, se tivesse disposição. Porque com todo o carinho com o Carlinhos, a diferença dele pro Pedro é enorme. Técnica, sim. Então, assim, e os outros meninos que estão no banco são muito meninos, né? Teve a chance para fazer o gol, chutou a bola para cima. Então, teve. Mas aí outra. E quando a coisa tá... Olha, esquema de jogo não se compara o que o Botafogo está jogando, as variações. A gente viu um gol repetido aí, igual o gol do... Mas é uma jogada pensada para o cara entrar entre o lateral e o zagueiro. Fez isso contra o Palmeiras e fez isso ontem. Então, assim, tem variações, tem uma transição rapidíssima. E não quer dizer que ele não fica com a bola, não. Também fica com a bola. É muito bom o trabalho do técnico do Botafogo. Espero que o Dorival já tenha incluído na lista ontem para convocar o Luiz Henrique, que seria um absurdo não levar o Luiz Henrique para a seleção. Tá jogando muito. E a força que ele joga. Eu ontem até falei no Linha. Já? Pascoal, ele já é, assim, ele me parece o Estevão pronto já, sabe? Com o estilo de ir para cima. Ele é muito maior que o Estevão, que o muito Botafogo forte. Tem sobre muitos clubes brasileiros, eles têm uma imposição física que é absurda. Total. Tirando o Tietê, que é pequenininho, mas que é muito formiguinha, né? Que faz aquele trabalho. Os outros são todos fortes. Por que jogam Gregory e Marlon Freitas? Sim. Porque os dois são do embate físico, é do confronto. E desse ponto, quando a gente fala assim que o futebol ficou muito físico, é ver como é que joga o Botafogo. Sim. É ver como é que o Palmeiras jogou ontem contra o São Paulo. Na força, no embate físico. O Botafogo vem com força para quarta-feira, não vem cansado, não. Não. Jogou domingo, fez um puta do clássico. Você vai ver se o Botafogo vai vir com o mesmo time. Outra coisa, repetiu o time contra o Palmeiras. Sim. Mas sabe não poupou, não descansou. Botafogo é que, assim, é claro, tem a imposição física. Acho que a dupla de volantes ela fica ali também por uma questão de recomposição, porque a sensação que dá é que o Botafogo está jogando numa intensidade que é muito maior do que a dos adversários. Seja o Palmeiras, seja o Flamengo, que ontem nem se compara, mas assim, eles têm a força física, eles têm a intensidade, eles têm a velocidade quando eles estão com a bola e tem uma capacidade de recomposição incrível. Então, assim, a intensidade do Botafogo está fazendo diferença, Pascoal. Sim, quando tudo isso encaixa num time só, é sucesso. A receita do sucesso. Claro. Você deu aí a receita do sucesso. Tudo encaixado num time só. A gente falava isso do Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras é aquele pitbull que morde e não larga. Se vai marcar, vai marcar, vai marcar. Se joga mal, empata o jogo. Se jogar bem, ganha. Se jogar mais ou menos, é capaz de ganhar também, né? Então, era o que a gente via, é o time do Botafogo. Hoje é o Botafogo, na imposição física, na qualidade, no individual, na imposição, no embate, confronto entre um contra um, que a gente vê o Luiz Henrique ganha todos. Entrou esse menino Matheus Martins, a fumaça que ele fez no jogo. Ele fez 2 gols no jogo, gente. E no outro jogo entrou o Carlos Alberto fazendo também fumaça. Fez. Assim, mas por quê? Porque é um elo de uma engrenagem que está dando toda certa. É por isso que eu digo, não adianta no Flamengo, se tiver os 10 craques lá, aí você botar o menino dá certo. Agora você querer Vitor Hugo, Lohan, tudo junto. Matheus, não sei quem, tudo junto, não, aí é outro time. Os caras que entram no Botafogo, eles entram voando. E é um time fora de compasso. O Flamengo, nem quando tem os principais jogadores hoje, ele parece... A gente estava falando disso aqui outro dia. Ele parece um Flamengo compassado. Ele parece um Flamengo com jogadas treinadas o suficiente, com jogadores sabendo o lugar do campo que eles têm que estar. E aí a gente volta na questão. Quanto isso tem a ver com o trabalho do Tite? Porque, assim, o Arrascaeta nos aprendeu a jogar bola.
O De La Cruz não deixou de jogar bola. O Pedro não desaprendeu a fazer gol. Mas aí então, a questão quanto isso tem a ver com o Tite, quanto isso tem a ver com os desfalques ou quanto isso tem a ver com a não contratação? Aí você vai discutir o seguinte. Olha os números do primeiro para o segundo tempo para te ouvir. Que mostram completamente a diferença entre Botafogo e Flamengo de intensidade. Vai falando aí, Pascoal. Não, para mim o que fica é o seguinte, era o jogo para poupar todo mundo? Era o jogo para tirar os caras? Então, são escolhas ruins. Olha lá, não escolhas ruins com meninos que estão fazendo isso aí. Olha o número de finalizações. Não, o Flamengo teve 5 finalizações no primeiro tempo. Olha o segundo tempo. No segundo tempo teve 5 finalizações, uma grande chance e uma grande chance. E o Botafogo? Gente, sabe como é que é? 8. Foi avassalador. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, vocês não me levem a mal, não. Foi um atropelamento e conseguiram só marcar o final da placa, era 4. É isso que se resume. A carreta passou, é uma betoneira. Você já viu betoneira na descida? Sabe o que é betoneira? Aquele caminhão que carrega concreto, pesado. Você já viu uma betoneira na descida? Como é que você vai parar uma betoneira na descida? É uma betoneira na descida e só anotaram a placa era 4. Ficou de graça 4, gente. O cara que gosta do Flamengo, que sou eu gosto do Flamengo. Mas veio, tomou de 4, ficou barato. Como diz um amigo meu, ficou de grátis. O que você falou antes, Pascoal? Você é o quê? O quê? O que você falou do Flamengo, você? Eu gosto do Flamengo. Eu gosto do Flamengo. Não estou falando eu gosto do Flamengo. Mas tomou de 4, ficou barato. Tem um amigo meu que falou, sabe que um amigo meu falou pra mim hoje? Falou assim, Pascoal, eu só vou querer saber, o Digão falou, eu só vou querer saber de Flamengo na sexta-feira. Eu falei, por que na sexta? Que é depois do jogo, que eu não quero nem passar nervoso. Olha que pode ser que na sexta-feira ele esteja mais nervoso ainda, viu, com esse futebol. Agora... Eu já vou voltar pro Flamengo. Vamos só ouvir o Arthur, Mauro, porque o Pascoal falou do placar, ficou barato. O Arthur Jorge, mas eu achei importante ouvi-lo, porque ele falou que a intensidade não estava no máximo. Ontem, quando eu vi só essa frase, eu discordei dele, que eu achei que foi a força máxima, mas ele está falando mais de intensidade do que de nomes de jogadores, né? Vocês sabem, apesar de que ele fala assim, vocês avaliam qual é a força máxima, eu avalio da minha forma aqui. Aí eu falei, ele deve estar pensando, sei lá, minha força máxima se eu tivesse o Júnior Santos. Mas não tem, então não dá para contar. Eduardo. Ele praticamente repetiu, colocamos todo mundo hoje porque era o principal jogo. Sim. Mas antes, contra o Palmeiras, também era. Ele precisou colocar todo mundo. E quarta-feira vai vir com o mesmo time, muito provavelmente, porque é o baita do jogo mais decisivo ainda do que ontem. Sabe quem fazia muito isso? Senhor português que trabalhou aqui em 2019. Deu certo que foi uma beleza. Não, é isso, ele vai com o que tem. JJ, você está falando? JJ? Não, mas de lá do outro lado do mundo não vai vir. Ele não vai vir. Quem vê o JJ de novo, saudade, Pascoal? De novo, não. Achei que você estava com saudade. Não, porque é o seguinte, o JJ passou, gente. O JJ teve mais títulos que derrotas. O JJ teve mais títulos no Flamengo do que derrotas. Então não dá para você quantificar nenhum outro treinador diante de uma situação como essa. Não dá. Mas a minha comparação foi só em relação a repetir o time, né? Sim. Não repetia todos os jogadores. Não, mas ele tirava um ou dois, sempre ele tirava. Um ou outro, mas é o que ele vai fazer. E eu quero só dizer o seguinte, é o melhor futebol do Brasil hoje. Porque no Brasil se muda muito. Tem semana que é o Fortaleza. Já teve no primeiro semestre a semana do Atlético Mineiro. Vocês se lembram? Nossa, voando. Você fala, nossa, esse Atlético... Fortaleza também. Então, Fortaleza, acabei de citar. Hoje ninguém joga com essa intensidade. Amanhã já não sei. Amanhã você vai ver um outro jogo, pode ser algum time, mas não vai mudar muito. Se não for Botafogo, vai ser Fortaleza. Quem mais consegue jogar para agradar tanto nessa correria? Quem? Tô pensando aqui, acho que nem o Palmeiras. Se futebol do Botafogo dá gosto de ver, se vai ganhar do Palmeiras, se não vai classificar, não sei. Mas é bonito. Não é porque fez 4 ontem, não, no jogo anterior. E vai pra cima, e repito, não fica lá atrás para pegar uma bola e só dar uma esticada pro Luiz, não. Quando precisa dar uma trabalhada na bola, para fazer a transição, para fazer a jogada que foi ensaiada. Este é um time muito bem treinado, sabe o que vai fazer, e não é só correria toda hora. Mas tem toda essa velocidade, essa intensidade, e lá parece que os caras são das antigas, jogam 4 domingo, e ninguém tá reclamando, não. Jogar ganhando é mole, né? Mas o Mauro, tirando o Alexandre Barbosa, cansa do mesmo jeito, deve né? jogar o próximo jogo do brasileiro, o Alexandre Barbosa que está suspenso. Está suspenso, tomou né? Cartão. Tomou Aí tem o Lucas Halter para entrar no lugar dele, junto com o Bastos, beleza. Então
tirando ali... Mas contra o Palmeiras ele joga, talvez, Libertadores. Sim, digo no brasileiro. Mas estou falando questão de elenco. A gente falou, que time hoje no brasileiro que tem 4 meias, como tem o Botafogo? A gente nem falou do Romero, Sim. que nem foi pro banco, mas não entrou. Volante, Danilo Barbosa, foi pro banco, também não entrou. Aí você tem a Almada, você tem Savarino, você tem o Eduardo, que está machucado, e tem o Oscar Romero. Quer dizer, olha, 4 meias, e quando não tem esses caras aí, o Tietê consegue subir ali e fazer um pouquinho aquela posição. Então, assim, se preparou. O susto que tomou o ano passado foi gigante. E o Botafogo agora se preparou e, olha... Eu só quero discordar de uma coisa que a senhora falou, né? Que o Flamengo contratou e tal, e não contratou ninguém no meio do ano. O Flamengo montou a estrutura do time no início da temporada. O Flamengo pensou de forma diferente. Braz, né? Foi o discurso do Braz lá atrás. O Flamengo preparou o time montado para a temporada toda. Contratou no início do ano. Sim, mas a partir do momento em que você vai perdendo jogadores, você não tem que olhar para a realidade? Não dá para ele contratar da semana passada para essa semana. Não dá para contratar um lateral esquerdo da semana passada para essa semana. Não dá para contratar o Arrascaeta se machucou ontem. O Arrascaeta se machucou ontem. O Cebolinha já está muito tempo machucado. O Vinha já não voltou bem da seleção uruguaia. O Cebolinha voltou da recuperação, se recuperou e se machucou de novo. Não dá para contratar em 2 semanas. É complicado. O Michael está chegando aí. Daqui a pouco vai chegar o Michael. Será, Pascoal? É que o Flamengo confiou tanto no elenco que ele tem, a informação que eu tenho é que vai chegar. Parou de negociar com força. Vamos trazer o Claudinho, o jogador já quer, o Zenit não quis, não trouxe. Aí o Marcos Antônio foi parar no São Paulo. Então assim, não é que o Flamengo achou que não precisava. O Flamengo olhou o mercado, sondou jogadores e decidiu que não precisava fazer esforço. Exatamente. E inclusive eu achava que não precisava mesmo, vai gastar um dinheiro para pôr muita gente no banco. Hoje eu vejo que eu estou errado. Eles tinham que trazer mesmo. Paquetá, dá para vir? Quanto que é? Eu tenho para pagar. Ô Claudinho, dá para vir? Vou. Se vai jogar, não sei. Uma hora eu vou precisar. Bom, então tá aí. Você acabou de acompanhar as opiniões dos comentaristas do programa Linha de Passe da ESPN. Cara, é o seguinte. Hoje, segunda-feira, após a derrota humilhante, né, para o Botafogo, nos burburinhos que está na imprensa e também nos torcedores, é o nome do Fernando Diniz já para substituir o Tite. Se caso agora, quinta-feira, o Flamengo não avance na Libertadores, né, bye pro Tite. E eu dou todo o aval. E o nome que está surgindo com muita força aí na imprensa e também nas redes sociais é o nome do Fernando Diniz. Gostaria até da sua opinião. Deixa aqui abaixo se você aprova ou não, se você concorda ou não, né? Eu, particularmente, não sou muito a favor do Fernando Diniz, mas estou muito a favor da demissão do Tite, porque as coisas não estão fluindo, né? E todo jogo que o Flamengo não vai bem, a desculpa dele é unânime. Todos os jogos vai para a coletiva de imprensa, isso é uma desculpa. Tacar o pau na CBF, calendário da CBF. Só é isso que ele fala. E se algum jornalista for questionar algo a mais, ele se irrita e leva pelo lado pessoal. Não sei se você já observou isso na coletiva dele, né? É algo que já está virando, né, clichê. Bom, outra coisa também, galera, é o seguinte: a imprensa está batendo forte e também os torcedores estão criticando muito nas redes sociais a diretoria, Landim, Marco Braz e o Bruno Spindel, pela falta, né, de incompetência, que o tempo está passando e até agora nenhum reforço, né? Tentaram a todo custo trazer o Claudinho e não conseguiram. Agora estão tentando a todo custo, vão até pagar um valor mais alto para o Michael. O Michael vai chegar no Flamengo, mas não vai chegar de graça não, vai chegar ganhando valores altíssimos, né? Mas até então, qual o próximo? Pô, nós temos aí a ausência do lateral para substituir o Wesley. Na zaga, né? O meio campo, enfim, no ataque, e tá complicado, cara. Se realmente, se for constatado realmente aí a venda do Fabrício Bruno, querendo ou não, você gostando ou não, ele é muito importante, né? Ali no miolo da zaga. Então, automaticamente, o Léo Ortiz eu tenho certeza que o Léo Ortiz vai substituir na zaga. E na reserva, quando precisar, quem é que vai entrar?
né? O contrato do Davi Luiz vai terminar agora no final do ano. O Flamengo tenta dar mais 6 meses de contrato. Os empresários querem mais 1 ano, devido à idade dele. Tem tudo isso, né? E a imprensa está batendo forte, eu com toda razão, que até então não trouxe nenhum jogador. E de peso ainda, né? Para chegar e assumir a titularidade e fazer diferença no jogo. É o que nós queremos. Bom, galera, vou ficando por aqui. É o seguinte. Hoje é o último vídeo que eu estou colocando aqui, o último vídeo de segunda-feira, né? Do programa Linha de Passe. Se você gosta de se manter atualizado a notícia do Flamengo, não tem tempo de acompanhar os programas esportivos, mas quer estar sempre ligado à notícia do nosso Mengão, faz o seguinte, clique bem aqui no cantinho, no botão inscreva-se. Tá? Inscreva-se no nosso canal, você não vai pagar nada, é de graça. E não esqueça de ativar o sino da notificação, tá bom? Para que toda vez quando eu colocar a notícia do Flamengo, a plataforma do YouTube lhe avisar. Tá? E também dê um like aqui no nosso vídeo. Tá? Dê um curtir, dê um like para ajudar o nosso trabalho. Tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.